Quer saber como melhorar o seu salário e conquistar mais benefícios? O Vozes da Saúde de hoje vai mostrar para você os caminhos do sucesso. Fique por aqui. Olá! Seja bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa produzido pelo SimSaúde Campinas e pela Federação Paulista da Saúde, para você que é profissional da saúde ou para você que gosta de ouvir sobre saúde. No episódio de hoje, vamos falar de um tema bem específico para os trabalhadores da saúde, que é a realização de uma campanha salarial. Como ela é feita? Quais são as reivindicações dos trabalhadores? Como que processam uma campanha? E para falar sobre este assunto, nós convidamos a vice-presidente do SimSaúde, diretora da Federação, a Juliana Machado, e convidamos também o presidente da Federação Paulista da Saúde, o Edson Laércio de Oliveira. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Sirlene, obrigado aos nossos colegas que ouvem esse programa. Olá, Juliana. Juliana, seja bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco no Vozes da Saúde. Novamente, Sirlene, estar aqui com você é uma gratidão até de criar um canal de diálogo direto com os trabalhadores, isso é extremamente importante. Com certeza. E hoje nós estamos falando de campanha salarial, de dissídio, né? Muitos trabalhadores, ao invés de chamar de campanha salarial, fala que é o dissídio da categoria, e está correto, né, Edson? O que é campanha salarial? Como é que ela funciona? A campanha salarial na verdade, é a bíblia do trabalhador da saúde e dos trabalhadores em geral, dentro de cada sindicato respectivo. A campanha salarial é onde você começa a organizar a sua pauta de reivindicação. As reivindicações dos trabalhadores, elas vêm para dentro do sindicato numa forma de se discutir. E ao se discutir, buscar realmente formalizar essas reivindicações, constrói-se uma pauta e se transforma em campanha salarial. O que o trabalhador lembra é que no passado a gente fazia muito essa discussão de dissídio coletivo. Nós tínhamos várias ações junto ao judiciário e que acabava se transformando numa pauta entregue ao judiciário, e de lá a gente saía há 30 anos atrás com uma estrutura organizada em cima das reivindicações dos trabalhadores. Hoje é necessário que haja uma participação efetiva dos trabalhadores para se conquistar algo em qualquer campanha, e na campanha salarial não é diferente. Tem muita gente que sente dificuldade de entender a questão de database. Então, o que é database e como que ela funciona na categoria da saúde? A validade do acordo coletivo dentro das cláusulas financeiras é de 1 ano. Se conclui em 31 de maio, especificamente a nossa categoria, no 1º de junho tem que ter esse aditivo desse benefício social e econômico vinculado aos trabalhadores. Quer complementar? Essa questão é importante. Os trabalhadores precisam entender que dia 31 de maio encerra-se tudo que ele tem de conquistado. Exceção faz-se aqueles acordos que a gente prolongou para 2 anos. Mas são empresas raras nesse sentido. Todas elas permanecem num ano. Então, no dia 1º de junho começa uma nova vida. Não existe direito adquirido a nada. O trabalhador precisa entender que para se manter o que ele tem, é preciso participar, é preciso estar junto ao sindicato. No dia 31 de maio encerra-se toda essa questão. Dia 1º de junho começa uma nova vida, uma nova era. Por isso que nós podemos agregar novas cláusulas a esse acordo coletivo ou a essa convenção coletiva, ou nós podemos perder, né? Depende da participação da categoria. Sim, a participação da categoria é essencial em qualquer batalha que o sindicato empreenda, né? Aliás, nós estamos até comemorando que o Edson, que já foi presidente do SimSaúde por vários anos, várias gestões, ele esteve fora por 10 anos e agora acaba de ser eleito, né? E está todo mundo comemorando, eleito pela categoria. Então eu quero que você conte para a gente, Edson, a história
dos benefícios que a categoria conquistou ao longo dessas décadas. Bom, nós assumimos esse sindicato numa primeira vez em 1984, através de um processo eleitoral, de um processo que a gente fez uma mudança e modificamos realmente a história dos trabalhadores da saúde lá naquela época, né? É preciso lembrar que os trabalhadores trabalhavam 15, 16 horas por dia, né? Não se tinha salário digno e nem por função. Ganhava-se salário mínimo mais 10%. Todo mundo, né? Todo mundo, sem exceção, né? Quando nós viemos para o sindicato é que a gente empreendeu uma grande estrutura nesse sindicato, né? Tanto é que em 3 anos passamos de 1.572 associados para quase 16 mil. Então isso teve uma movimentação muito grande. Além dos movimentos que nós fizemos para que a categoria viesse à luta, viesse à rua. É só lembrarmos realmente pelas nossas mídias sociais existentes hoje da participação maciça da categoria, né? Hoje eu recebi parabéns de uma pessoa que fez parte dessa luta nossa também, né? Eu estou falando do Dr. Carlos Alberto Politano, que na época era presidente da Associação dos Hospitais. E ele mandou um recado, ó: espero que a gente não possa e não precise enforcar ninguém em plena rua da cidade de Campinas para se manter ou se conquistar algo novo. Então é isso que a gente vê. A gente vai tentar trazer para a categoria essas lutas que nós fizermos e efetivamos em todas as cidades da base. Em Jundiaí nós fizemos movimentos enormes, né? Em Marília, em Tupã, em Dracena. E voltei depois de 10 anos, né? Eu coloquei meu nome para essa discussão, porque entendo que a gente pode ainda contribuir muito. Mas eu preciso dizer uma coisa: ninguém faz nada sozinho, né? Nós fazemos sempre acompanhado da grande massa de trabalhador, que são os trabalhadores da saúde. Você está lembrando, quando fala do Carlos Alberto Politano, os jovens, incluindo Juliana, não viveram essa época, né? Que foi quando a categoria começou a lutar por seus direitos, porque até então a categoria era proibida de fazer greve, não é isso, Edson? Exato. Nós fizemos greve numa época em que a categoria, os trabalhadores em si não tinham benefício de qualquer discussão em mobilização e movimentação. A da saúde era pior, ela era enquadrada na Lei de Segurança Nacional, né? E se fizesse greve, estava sujeito a um monte de penalidade. Categoria essencial, né? Categoria essencial, né? Essencial para se impedir algo de se fazer algo em prol dela, mas não para atender a população como sempre fez. Então, o que isso mudou naquele cenário? Nós estamos saindo da ditadura, entrando em tese, numa nova era de democracia, de liberdade, mas nós estávamos ainda engateando para sair disso. E nós fizemos movimentações, greves longínquas. Nós fizemos greve de 40, 50 dias nas cidades do interior e fizemos em Campinas uma greve de 52 dias, né? Para que a gente pudesse sedimentar aquelas conquistas que nós temos hoje, né? Você fala de jovem, fala da Juliana nem nascida era. E hoje é a vice-presidente dos maiores sindicatos desse país e da América Latina. Então, a juventude tem um papel importante nesse processo. Porque lá atrás nós éramos todos jovens quando conquistamos o que a gente tem hoje. E hoje a gente precisa de um pessoal remanescente, mas precisa do sangue da juventude também nessa discussão do movimento sindical em si. E se naquele momento as condições de salário e de vida dos trabalhadores não era legal, isso acontecia também porque eles não tinham liberdade de lutar. Então hoje é diferente. Hoje a categoria pode lutar. Você acha que a categoria está preparada para a luta, Juliana? Eu acho que no eixo de resgatar a unidade de consciência de classe e a coletividade da categoria, a gente pode sim alcançar grandes eixos. Num consenso geral, nós jovens nos beneficiamos da luta edificada por esses companheiros. Sim. E hoje a gente consegue a manutenção, a defesa, porque o sindicato tem essa resistência, é um sindicato presente e combativo. Então eu creio que com a participação da juventude a gente pode ir muito além desses eixos. E quais são as principais reivindicações da categoria nesta campanha salarial, Ju? Além da integralidade do NPC, mais 8% de aumento real, a gente tem a discussão também em cima da jornada especial de trabalho, que como todos sabem, depois da reforma trabalhista, perdeu a estrutura das folgas, e a gente só tem porque existe previsionado nos acordos e convenções coletivas. A cesta básica, que não é o benefício estendido a todos os trabalhadores na nossa base de representação. A cesta higiene, que muitas
hospitais está atrelado ao prêmio assiduidade, como novas cláusulas, como o Vale Gás e até a estrutura da Seguridade das Trabalhadoras, que, como você sabe, Sirene, é muito abrangente no nosso segmento, vítimas de violência. Então, uma pauta que a gente está levando a muito afinco para que consiga vincular nos acordos coletivos, buscando a valorização dessas profissionais. São reivindicações de São peso reivindicações hoje, importantes, de peso, né? e que ao longo do tempo a gente vai vendo que isso é necessário. Nós vamos entender uma coisa: a estrutura dos hospitais, ou das empresas de hospitais, empresas de laboratório, empresas de vários segmentos que tem dentro do sistema de saúde, são empresas que vivem buscando lucro, né? Nós temos empresas multinacionais, empresas internacionais e até grupos de empresas nacionais que vivem, ganham dinheiro em cima do serviço nosso. Então a gente precisa estar preparado para enfrentar, para discutir isso com todas essas redes que estão chegando no interior. Porque no passado nós tínhamos essas redes todas na cidade, na capital, em São Paulo. Hoje elas estão vindo para o interior. E aqui encontraram resistência, porque é um sindicato forte, um sindicato que tem organização, né? E que agora vai ter muito mais, né? Eu não voltei por voltar, eu voltei exatamente para resgatar aquilo que nós perdemos nesses 10 anos, né? E a gente vai ter que buscar isso. Agora, nós vamos lembrar que lá quando se conquistou o que tem e o que nós perdemos, foi de luta, foi de participação, foi de presença dos trabalhadores. Então eles precisam se fazer presente. Não se faz greve por WhatsApp, por rede social, né? Não se reivindica nada em WhatsApp, em rede social, se reivindica olhando no olho por olho, participando das atividades, participando da estrutura sindical, e indo para dentro dos hospitais com essa mentalidade, e indo para dentro do sindicato discutir com quem nós temos lá preparado para recebê-los. Os trabalhadores e os profissionais da saúde reclamam e querem muito salários dignos, a melhoria salarial. Qual que é o segredo para ter um bom salário na área da saúde? Bom, primeiro, os trabalhadores precisam lembrar, todos os trabalhadores da saúde, principalmente da enfermagem, que foram levados a um altar, né? Foram endeusados e acharam que podiam ter recompensa financeira, que é o que nos move. Move todo mundo. O ser humano é movido pela estrutura sua e a sua forma de viver em cima do dinheiro. Eles precisam ter uma condição de vida melhor para si e para sua família, né? Na pandemia nós vimos isso, né? Se essa categoria não existisse, não tivesse o afinco que teve, a mortalidade que nós tivemos, inclusive dentro da categoria, teria sido o dobro. Né? E só não foi mais porque a gente estava lá presente, nós fomos xingados, apanhamos na fila de ônibus, né? Quando a gente se apresentava correndo para ir para um lugar para o outro, porque não tinha profissional. E aí veio, de novo, uma estrutura política, uma classe política enganando os trabalhadores com a discussão de um salário chamado, denominado Piso Nacional de Enfermagem, que até hoje ninguém sabe o que é, por que veio, de que jeito veio e como está. O que nós sabemos que nós fomos enganados. Então, se a categoria quer algo, quer ter algo, ela precisa lutar, precisa participar, precisa estar presente. Porque se ela não fizer isso, não vai ser o Poder Executivo, não vai ser o Poder Legislativo que vão conceder. E o Poder Judiciário, se uma hora os dois poderes concederem, ele tira. Foi o que aconteceu com o nosso Piso Nacional de Enfermagem. Então, se a gente quer ganhar bem, ter condições melhores de trabalho, ser atendido dentro daquele hospital que tem plano de saúde, ela precisa reivindicar, se fazer presente. Qual a sua opinião, Ju? Eu quero até fazer um resgate, Cir. Em setembro de 2023, um dos últimos chamamentos no final do ano que o sindicato fez a categoria, por 3 sextas-feiras, a gente fez aquela grande mobilização, fechamos a Glicério, evidenciando realmente o valor, reivindicando o valor que a sociedade nos impôs na época da pandemia. E graças ao sindicato bem articulado, forte e resistente, a gente conseguiu fazer com que muitos hospitais filantrópicos, o repasse do governo federal, cumprisse com o piso, com algumas dificuldades, alguns enfrentamentos, mas a gente foi uma realidade alcançada, diferente do grupo privado que ainda tem esse impasse de atrelar a responsabilidade financeira sobre esse custeio. Então, eu acho que é importante mostrar a visibilidade que o sindicato trouxe a esse tema com a participação da categoria, que foi, sim, um resultado diferente. Sim, com certeza. Ao longo dos anos, o Edson estava comentando aqui que os trabalhadores foram acumulando benefícios, resultado da mobilização da própria categoria, e que muitos jovens não sabem disso, porque não viveram
essa época. Edson, quais são os benefícios que lá naquela época, quando você e o seu grupo entrou, o pessoal não tinha e que tem a partir lá de 84, né? Exato. Nós trabalhávamos, como eu já disse, 15, 16 horas. Então, não tínhamos jornada de trabalho que nós temos hoje. Nós conquistamos uma jornada de trabalho hoje que não existe em lugar nenhum. Né? Existe exatamente na base do Sindicato de Campinas. Uma jornada de 12 por 36 com 3, 2 ou 4 folgas. Uma jornada de 6 horas com 5, 6 e até 7 folgas. Né? Em um menor, você tem uma coisa organizada em toda a base. Mas você tem coisas muito mais agregadas, porque há um processo de reivindicação melhor, da participação da categoria melhor. Então você consegue agregar novas conquistas. Nós não tínhamos salário por função. Todo mundo ganhava salário mínimo mais 10%. Hoje você tem salário de auxiliar, de técnico, de administração, de apoio, né? E todos eles linkados a uma jornada executada de 36 horas. Né? Então, essa situação a gente já viu. Nós tínhamos uma jornada, um adicional noturno de 20%, hoje nós temos 40%. Né? As horas essa noite é 100%, quando a lei fala em 50%. Né? Então, são coisas que vieram a agregar. É lógico que no passado nós tínhamos anuênio, que fazia com que as pessoas tivessem um reconhecimento melhor e maior pela sua antiguidade dentro da empresa. Isso, na verdade, ao longo da não participação da categoria nesse sentido, a gente deixou amortecido. Então isso precisa ser organizado de novo. Nós precisamos começar a dar salário para as funções existentes dentro hoje dos hospitais. Você não tem um técnico de enfermagem clínico, você tem várias especialidades, mas o salário é o mesmo. Né? Você não tem um auxiliar de enfermagem clínico, você tem um auxiliar de enfermagem que paga o salário, mas ele pode estar em vários lugares e não tem reconhecimento por ter estudado, por ter se aperfeiçoado, por ter feito uma capacitação melhor em UTI, em neonatal, em pronto-socorro, em centro cirúrgico. Então isso precisa voltar a ser discutido. Essa juventude precisa entender isso. Ela chega lá hoje, ela acha que é o patrão que concede, o patrão que deu, é direito adquirido. Não tem nada de direito adquirido. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Se nós dependemos da legislação, nós só vamos perder, não vamos ganhar nada. Né? E o capital hoje, no passado a gente tinha uma discussão que o capital não se organizava dentro da saúde, porque nós tínhamos 90% de entidades, naquela época eu já dizia filantrópica, né? Mas nós temos uma boa entidade filantrópica, tem várias nesse sentido. Mas hoje não tem mais filantropia nesse país. Né? Hoje todos os nossos procedimentos são pagos. É lógico que é pago pelo Sistema Único de Saúde, mas é o sistema que existe, é o sistema que é pago. Na época da filantropia, as Santas Casas, por exemplo, recebiam nada, porque ela praticava a filantropia. Hoje não. Né? É lógico que o sistema também de tabela do Sistema Único de Saúde é muito aquém do que é necessário para a sobrevivência de qualquer entidade. Né? Mas isso precisa ser discutido, colocado na mesa, para que a gente possa analisar a situação de cada empresa na hora da gente negociar. E tem outros benefícios que foram conquistados, né, ao longo dos anos, como a cesta básica, né, Sim, Ju? a cesta básica, a vinculação do adicional noturno, que para nós também é diferenciado. Outras estruturas educacionais, eu não posso deixar de mencionar que uma das nossas pautas é a estrutura educacional da categoria, não só no eixo técnico, mas também no eixo político. Dele se reconhecer como parte integrante dessa luta e edificar. Até aqui estamos usando a estrutura do ISE. O ISE foi um pilar essencial no programa Educação da Saúde, também percursor, reverenciado pelo companheiro Edson. E que, falando em educação, Edson, isso traz a lembrança do projeto Educação na Saúde, que também foi um feito dessa época e que significou um aumento, se eu não me engano, uns 40% no salário dos trabalhadores, não foi? Fala um pouquinho como a educação é importante na evolução dos salários. Na verdade, a educação é importante na vida de qualquer um. Né? Se nós formos educados, nós iríamos conhecer a situação política do país mais detalhada. Né? Então, por isso que se coloca a educação de lado. Então, aqueles que têm a oportunidade de oferecer uma educação de qualidade, né, para a categoria, para os dependentes, é de suma importância. E nós fizemos isso em 1996, 97, 98, até 2000. Né? Nós colocamos todos os atendentes de enfermagem na época, em 1996, tinham parado, não deveria existir mais. Né? Nós tiramos de cadeia, de camburão e trouxemos para o banco da escola.
né? Fizemos com que todos passassem por um processo digno de crescimento. Saíram do atendente de enfermagem para o auxiliar de enfermagem, isso repercutiu nos seus salários de 38% a 40% na época. E hoje nós temos o primeiro grau, né? Muitos ganharam o primeiro grau que não tinha, e a gente colocou tudo isso na linha, né? Esse projeto serviu como base para se fazer um grande projeto de reconhecimento do atendente de enfermagem para o auxiliar do Ministério da Saúde. Então nós fizemos isso na década de 2000 e não nos arrependemos, construímos esse instituto para isso, né? E hoje a gente está buscando, de uma forma ou de outra, capacitar esse nosso pessoal para que possam buscar lugares melhores dentro dos hospitais. A educação continuada, a educação profissional, ela é de suma importância para que o trabalhador e a trabalhadora possam viver bem ou ter um ganho melhor. Qual a sua opinião sobre esse tema, Juliana? Eu vejo que o eixo mais essencial é se aproximar da categoria e gerar gatilhos para que eles se incluam dentro desse eixo. A categoria está muito no automático. A pandemia nos deixou ainda mais individualistas. Então a gente vai e faz o nosso papel e vai embora do hospital sofrendo as amarguras do que o plantão nos causou psicologicamente. Outro eixo também essencial que a gente também está na pauta de reivindicação é a estrutura de aporte psicológico e a vertente do psicossocial também atrelada à NR1, que vai concluir a vacância agora no dia 26 de maio, né? Então o sindicato tem esse eixo de direcionar esse acolhimento aos trabalhadores. Sim, eu ia abordar esse tema porque ele é da mais alta importância quando se fala em profissionais que trabalham em estabelecimentos de saúde, né? Nós sabemos que os índices de problemas mentais na área da saúde são muito altos, né, Edson? Na verdade, essa estrutura de nós cuidarmos de quem cuida é um dos eixos do que nós vamos discutir com a categoria profissional, com a categoria econômica. É preciso saber que a categoria econômica, o trabalhador tem o emprego e o empregador tem o trabalhador. Nós precisamos saber que uma responsabilidade do empregador ela é muito grande em cima desse trabalhador. Ela precisa cuidar, só que ela não cuida e o trabalhador também não procura espaço para isso. Então nós vamos ter que abrir dentro do sindicato uma porta de chamamento desse pessoal, para poder saber o que eles estão passando, como é que é a sua situação dentro da sua empresa, da sua família, né? Para que a gente possa ajudar. O que a gente precisa é que o trabalhador, como diz a Juliana no gatilho, o gatilho dele abra, né, ou dispare, para que ele possa buscar ajuda. E nós vamos estar preparados para isso, nós vamos discutir isso, né? A nossa volta vai fazer com que eu volte para o interior, né? Eu vou estar em todas as nossas sedes, em todos os nossos lugares, conversando com a categoria profissional, com a categoria econômica, com a classe política de cada cidade, com o sistema de saúde da cidade, para a gente buscar esse atendimento. Nós estamos com uma categoria com uma depressão enorme, né? Com uma destruturação muito grande, como diz a Juliana. Esse pessoal, eles ficam naquelas 6 ou 12 horas que ele trabalha, voltado a isso. E leva isso tudo para casa, leva para outro emprego e não tem nenhum tipo de espaço para que eles possam pensar, possam se cuidar, né? O nosso eixo será cuidar de quem cuida, e isso a gente vai buscar fazer com muita tranquilidade. Isso é importante. Você também, Juliana, vai percorrer aí o interior todo, mobilizando a categoria? Vamos. Tem muitas pautas essenciais, em especial no extremo interior do estado de São Paulo, e vai ter muita disposição dessa diretoria que vos fala aqui em elevar ao mais alto pódio o nosso segmento, firmando a referência que o Sim Saúde Campinas é. Muito bem, muito bem. Edson, você gostaria de deixar uma mensagem para os trabalhadores? Eu agora vou deixar uma mensagem não para os trabalhadores só da saúde de Campinas e a nossa base, né? Para todos os trabalhadores do estado de São Paulo. Eu, enquanto presidente da federação, né, passei realmente durante 10 anos preocupado com os demais sindicatos em ter a sua organização ligada a esse sindicato. E nesses 10 anos houve um prejuízo muito grande para os sindicatos com o irmão. E nós vamos voltar a unir, né? Não é possível que nós tenhamos uma conquista maior na base que o Sindicato de Campinas opera e na base de outros sindicatos não tem. Então nós vamos organizar isso tudo de novo a nível de Estado, né?
Por isso que, além de nós estarmos nas sedes ou subsede do Sindicato de Campinas, nós vamos fazer esse presente também na sede dos sindicatos filiados à federação, né? A Juliana também é diretora da federação, né? Ela tem um know-how de participação de vários eventos nacionais e internacionais. Nós vamos mobilizar, nós não fazemos nada sozinhos. Então nós vamos ter, primeiro, o apoio da categoria. E essa eleição mostrou. Nós tivemos um processo eleitoral de forma totalmente diferente, de forma eletrônica, com toda a nossa garantia de um processo ético, de um processo digno, transparente, e com uma plataforma que tem o aval de várias instituições, de várias organizações, inclusive do próprio Poder Judiciário. Então, a plataforma foi séria e nós alcançamos um índice de participação enorme e de votação maior ainda. Então, nós vamos ter que devolver isso à categoria. Se é uma coisa que eu faço, é cumprir o que eu falo, né? E eu vou estar junto, vou estar presente, né, com essa categoria. Nós vamos organizar essa diretoria de novo, vamos organizar os trabalhadores nossos dentro das nossas instituições para receber, para atender a categoria, né? Isso eu faço questão de firmar e de dizer a todos. Juliana, e você? Qual o recado que você deixa para os seus colegas? Eu vejo que a Nova Esperança se dá com o passo. E a gente está muito disposto a isso, temos muita sola no sapato para edificar essa luta e instigar a consciência de que o trabalhador faz parte desse compromisso, como a gente sempre vincula, juntos somos mais fortes, e evidenciar aqui a pauta da campanha, né, o slogan da campanha, que essa luta é minha, essa luta é sua, essa luta é nossa, e que a gente possa sair vitorioso em mais um ano. Muito bem, vocês sabem que já fica o convite aqui para um retorno em breve, né? Para dar uma posição de como que estão as negociações, a evolução deste processo, que é muito, muito importante para os trabalhadores, né? A gente espera mesmo contar com a participação ativa de todos os trabalhadores, seja da administração, da enfermagem, ou do apoio, né, nessa campanha, pois esse é o caminho do sucesso. Então, se alguém quer ter sucesso, quer ter mais salário, melhores salários, quer ter mais benefícios, é se unindo a esse sindicato tão atuante e que é uma referência em nível de Brasil, se não até internacional, né? Muito obrigada para vocês por esse bate-papo, que foi muito construtivo, né, sobre a campanha, e até a próxima. Eu agradeço também a você que está nos assistindo. Não esqueça de curtir, nos seguir no Instagram, Facebook, YouTube, onde o Sim Saúde e a Federação estão presentes. Este programa teve a filmagem, áudio e edição a cargo do Bruno Nunes e a produção foi do Davi Meirelles. Muito obrigada e até a próxima.